Olá, alunos! Iniciamos mais uma videoaula, desta feita para tratar da composição química das células. A composição química da célula pode variar conforme o tipo celular, mas os componentes essenciais são encontrados em todas as células dos seres vivos: água, os sais minerais, carboidratos, proteínas, lipídios, sendo que esses três últimos são as chamadas macromoléculas: aminoácido, que está relacionado com a síntese de proteína, e os nucleotídeos, que são RNA e DNA. A água é a substância química mais abundante nos seres vivos, constituindo, em média, 75% de seu peso corporal. Suas principais funções: solvente. Age como dispersante de substâncias orgânicas e inorgânicas, o que permite a ocorrência de reações químicas. Aliás, a água é considerada solvente universal pelo grande número de substâncias que ela dissolve. Segunda função da água: transporte de substância. As moléculas se difundem na água e são transportadas para dentro ou para fora das células. Terceira função da água: equilíbrio térmico. Abundante nos seres vivos, isto impede grandes variações de temperatura. O excesso de calor é dissipado pelo suor através da transpiração. Quarta função: lubrificante. A água ajuda a diminuir o atrito entre os ossos. Na saliva, serve para lubrificar os alimentos e assim facilitar a deglutição. E vamos começando. Tensão superficial. Coesão entre as moléculas da superfície da água proporciona a formação de uma rede, e isso até permite que insetos possam caminhar na superfície da água. Segunda propriedade: adesão. As moléculas de água tendem a se unir também a outras moléculas polares. Terceira propriedade da água: capilaridade. É a capacidade da água em penetrar em espaços reduzidos, o que permite que ela percorra os microporos do solo. Quarta propriedade da água: calor específico elevado. As moléculas de água podem absorver grande quantidade de calor sem que a sua temperatura fique elevada. Outro componente das células são os sais minerais, que podem ser encontrados de duas formas: solúveis, dissolvidos em água, se encontram na forma de íons, como os íons de potássio, de cálcio e o de sódio. E a outra forma em que os sais minerais se encontram é na condição de insolúveis. Estes sais
se encontram como componente de estruturas esqueléticas, conferindo uma maior rigidez para a proteção de determinados órgãos. Citaremos o exemplo do esqueleto externo dos artrópodes, ou os cascos das patas dos cavalos, chifres dos bovinos, por exemplo. Sódio e potássio, importante no equilíbrio osmótico do corpo, agindo no funcionamento das membranas e do sistema nervoso. Cálcio auxilia na contração muscular e na coagulação sanguínea, como também na formação de estrutura como os ossos e dentes. Ferro, que encontramos na hemoglobina, essa por sua vez está na hemácia. Sem o ferro, não haveria transporte de oxigênio pelas hemácias. Magnésio, importante na fotossíntese através da clorofila. E iodo, que encontramos na tireoide, importante para a produção de hormônios. E dando prosseguimento com a composição química das células, iremos agora falar sobre carboidratos. São os maiores grupos de compostos orgânicos encontrados na natureza. São também chamados de glicídios, hidratos de carbono ou açúcares. Os carboidratos têm a função energética. Eles podem ser divididos em 3 grupos: monossacarídeos, que são açúcares simples, oligossacarídeos, que são açúcares formados pela composição de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos, e polissacarídeos, que é uma composição de centenas ou de milhares de moléculas de monossacarídeos. E geralmente estes são insolúveis na água. Agora, os polissacarídeos de reserva são formados do armazenamento de glicose, isto nos animais. Nas plantas, o principal é o amido, que está armazenado nas sementes do arroz, por exemplo. Nos animais, a glicose é armazenada como glicogênio nas células dos músculos e no fígado. Os polissacarídeos estruturais têm a função esquelética. Os mais importantes são a quitina, rígida e resistente, que forma os esqueletos externos dos artrópodes, e a celulose, fibra, que faz parte da composição da parede celular dos vegetais. Bem, alunos, este vídeo terá uma continuidade, para que não fique demasiadamente longo. No próximo, iremos continuar abordando a composição das células. Desta feita, falando sobre lipídios, vitaminas, enzimas, proteínas e ácidos nucleicos. Até lá!